Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. Nós vamos conversar sobre a pauta do Congresso Nacional neste próximo semestre. Senador, nós estamos iniciando aí uma nova sessão legislativa. Quais são os temas que vão predominar na pauta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados? Primeiramente, eu cumprimentar você e as senhoras e os senhores telespectadores, dizer da nossa alegria estar voltando aqui aos trabalhos legislativos nesse início de 2013. Eu acho que o primeiro item da pauta a ser votado é o orçamento. Nós não conseguimos, no ano passado, votar no final do ano por falta de acordo entre as várias correntes, os vários partidos, o orçamento da União. E é muito ruim a União iniciar o ano, já se passaram mais de 30 dias, já vai para o segundo mês, sem o orçamento aprovado. Psicologicamente, para a população, não é uma coisa boa. Então, acho que essa tem que ser a primeira pauta do presidente Renan e do presidente Henrique, já que é uma sessão do Congresso Nacional, é votar imediatamente o orçamento da União para que os investimentos possam começar a acontecer logo no início do ano. Mas como fazer isso sem votar antes os vetos que estão aí na fila? Eu acho que é uma questão de acordo. Pode-se fazer um cronograma de votação desses vetos, porque não há a menor possibilidade de votar mais de 3 mil vetos para depois votar o orçamento, se for num rito, que tem que montar uma comissão especial para votar esses vetos e depois para apreciar os vetos, a cada veto relatar como são as medidas provisórias. Eu acho que nós talvez não chegaríamos até o final do ano com esses vetos todos votados. Então é importante que saia esse acordo para votar sim os vetos num cronograma. Ou seja, tem que se definir primeiro um rito de votação dos vetos, mas primeiro votar, após esse acordo para a votação dos vetos, votar o orçamento, imediatamente votar o orçamento da União. Certo. Sem que tenha que votar todos os vetos para depois votar o orçamento, tem que ser prioridade. Eu acho que a prioridade é o orçamento. Depois vem essa votação dos vetos, vem a reforma política, que eu acho que deve acontecer nesse semestre, que até outubro, até o dia 2, 3 de outubro, temos que votar a reforma política para poder valer para a eleição do ano que vem, 2014. E que itens na reforma política o senhor considera essenciais? Eu acho que o fim das coligações proporcionais, para fortalecer os partidos, cada partido deveria lançar a sua nominata, a sua chapa, para poder fortalecer os partidos, e também a coincidência de eleições, o que o povo não aguenta mais, e até os orçamentos dos partidos e dos candidatos, é uma eleição um ano sim, outro não. É um ano sim, outro não. A cada e o senhor é 2 anos. favorável ao financiamento público ou não? Eu acho que se conseguisse diminuir a quantidade de partidos, talvez com o fim das coligações proporcionais, já automaticamente diminuiriam a quantidade de partidos. Aí poderia se instituir o financiamento público de campanha. Ou talvez num sistema proporcional misto também, facilitando, ficando mais baratas as campanhas, porque hoje um deputado estadual ou federal tem que trabalhar no estado inteiro. Alguns são candidatos e fazem campanha em todo o estado. Se for um distrital, cada parlamentar representaria uma região, representaria um distrito, um pouco mais barato. Eu defendo então, o voto distrital misto. O voto distrital misto. Aqueles que querem fazer uma campanha em todo o estado, ficaria algumas vagas para todo o colégio estadual. Aqueles que queiram representar uma região e que tenha reduto mais forte numa região, ficaria se inscreveria no pleito naquele distrito. E o senhor acha que há uma base consensual capaz de aprovar essas medidas que o senhor está propondo? Eu acredito que sim. Hoje é uma vontade muito grande da maioria dos partidos, principalmente os partidos maiores, de aprovar o fim das coligações, de aprovar a coincidência de mandatos, pode até passar para 5 anos o presidente da República, o prefeito, os deputados, teria que ver uma forma para coincidir o Senado, poderia até diminuir também, de minha parte não teria nenhum problema, diminuir o mandato dos senadores. Sei que tem que encontrar um caminho para coincidir as eleições gerais para todos os níveis, presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, vereadores, enfim, para ter uma despesa só a cada 4 ou a cada 5 anos. Porque fazer uma despesa a cada 2 anos, você termina uma eleição, tem que preparar a outra eleição. Neste momento, nós já começamos o PMDB, que eu estou presidindo a nível nacional, nós já estamos pensando na eleição do ano que vem. E teve uma eleição no ano passado. Recém terminou a eleição de prefeitos e vereadores, nós já estamos trabalhando nas nominatas, nos candidatos a governadores, senadores, deputados federais, estaduais que vão disputar a eleição no ano que vem. Então, é um ano sim, outro não.
Isso é muito dispendioso, é muito desgastante. Eu acho que essa coincidência de mandatos é tão importante quanto o fim das coligações, o financiamento público de campanha. Precisamos fazer uma reforma. Acho que agora, há um outro tema que obrigatoriamente terá que entrar na pauta, que é a história dos novos critérios de redivisão do Fundo de Participação dos Estados, que o Supremo já instou o Congresso a uma definição, não é isso? O Congresso tem errado, tem pecado nos últimos tempos, porque a gente reclama do Supremo Tribunal Federal, a gente reclama da justiça do nosso país, né, que é um poder independente. Os poderes têm que ser harmônicos, porém independentes. O judiciário, o legislativo, o executivo, mas quem faz as leis é o Congresso. Quem faz as leis é o Senado e a Câmara. A gente fica reclamando, porque de vez em quando o Supremo baixa uma medida lá, ou interpreta a Constituição desta forma e vem atingindo aqui o Congresso. Mas fomos nós mesmos, né? Talvez não eu, a maioria das vezes que eu estou aqui há pouco tempo, foi o Congresso ao longo do tempo que aprovou todas as leis. E o que o Supremo faz é interpretar as leis aprovadas aqui no Congresso. Essa questão do FPE já deveria ter sido votada há muito tempo. Com todo respeito aos nossos dirigentes aqui do Congresso, do Senado e da Câmara, que até trabalham, o presidente Sarney e o presidente Marcos Maia lá na Câmara, mas essas coisas não poderiam acontecer. Ficar esperando que alguém entre no Supremo com uma medida, né, com uma ação de inconstitucionalidade, uma coisa assim parecida, para vir redundar aqui no Congresso. Se eu tivesse votado isso há 2, 3 anos atrás, já podia ter votado, né, isso não estaria hoje, o Congresso estaria enfrentando essa situação que está enfrentando hoje. E, senador, o senhor que é da base aliada, da base do governo, certo? Como é que vai ser para, quando for votado a questão do veto da presidente Dilma na questão dos royalties, o senhor acha que esse veto vai ser derrubado? Vai ser derrubado, não tem a menor... E o senhor vai votar pela derrubada do veto? Eu tenho que votar, porque o senador, o deputado federal de um estado que, com essa partilha, com essa divisão, poderia receber os municípios que estão em dificuldade, que investem na saúde, que tem problema na educação, que tem problema de infraestrutura. Então, o parlamentar que não votar, né, nessa derrubada do veto, como nós votamos para que o projeto fosse aprovado com a distribuição para todo o Brasil, não só para o Espírito Santo, Rio de Janeiro e um pouco São Paulo, então o parlamentar que votar contra está perdido. Eu acho que ele não teria mais condições de se eleger em estado nenhum, porque há uma ansiedade muito grande, já que tem o ditado que o petróleo é nosso, o petróleo é do Brasil, é do povo brasileiro, então os royalties do petróleo que estão lá em águas profundas, como o do pré-sal, logo tem que ser distribuído para todo o Brasil. Então não tem a menor possibilidade, com o Congresso, com a representação das 27 unidades da Federação, desse veto ser mantido. Acho que o veto será derrubado, será rejeitado. E quanto a essa questão, essa tensão que está existindo entre o Supremo e o Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados, a partir do julgamento do famoso mensalão, em que o Supremo está dizendo que, eventualmente, os condenados, quando a sentença for transitada em julgado, devem perder os mandatos. E a Câmara vem, inclusive o novo presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, que é do seu partido, tem resistido um pouco a essa questão, essa determinação suposta do Supremo. Como é que o senhor vê isso? Vem uma crise institucional aí na frente? Eu acho que não há necessidade. Aquilo que eu falei no início, os poderes são independentes, né, mas harmônicos, tem que viver em harmonia. As últimas declarações do presidente Henrique Eduardo Alves, da Câmara dos Deputados, já foi no sentido que não há a menor possibilidade de descumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ele já entrou por esse caminho e acertadamente, sabiamente, né, ele foi muito feliz quando deu essa declaração, agora muito recente. Ele pode até ter dado algumas antes, mas agora as últimas declarações dele já no sentido de que não há a menor possibilidade da Câmara dos Deputados descumprir, né, uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, se foi, eu acho que qualquer cidadão condenado em última instância, que é o chamado processo transitado e julgado, em última instância, não tendo mais nenhuma apelação, não tem o que se discutir. É cumprir a decisão da Justiça. Senão não haveria essa independência dos poderes e harmonia entre os poderes. Agora, cabe à Câmara fazer o rito dela para a cassação do mandato. Até para o parlamento, para o próprio parlamentar, não tem sustentação, não tem a menor possibilidade de um parlamentar condenado em última instância, transitado julgado, sem nenhum um grau mais de recurso, permanecer como parlamentar. Eu acho que não tem nem o que discutir. Essas nossas leis são feitas para cumprir, isso não tem o que se discutir.
Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões ou críticas ou comentários, podem fazer via telefone no 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.